Janeiro pode ter carteira de identificação para pessoas com fibromialgia. O governo pode criar serviço móvel para emissão de documentos. E nesta quinta-feira tem reunião de duas CPIs. A do reconhecimento fotográfico nas delegacias e a da violência cibernética contra as mulheres. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. Pacientes com fibromialgia no estado podem ter direito à carteira de identificação da pessoa com fibromialgia. O projeto, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, foi analisado pela Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira e recebeu parecer pela constitucionalidade. A proposta visa facilitar o atendimento preferencial dessa população em órgãos da administração pública direta e indireta, bem como nas instituições privadas. No município do Rio, a carteira já foi instituída por lei municipal e regulamentada em março deste ano. De acordo com Amorim, a ideia é ampliar esse direito para todo o estado. Isso tem melhorado a qualidade de vida das pessoas com fibromialgia e é fundamental que a gente replique essa iniciativa em todo o estado do Rio de Janeiro. Então, imbuído dessa missão e com esse incentivo, eu apresentei o projeto foi aprovado por unanimidade aqui na CCJ. Eu tenho convicção que vai a plenário, também será aprovado e vai fazer parte do ordenamento estadual com cuidado não só da Câmara Municipal do Rio, mas também da Assembleia Legislativa com as pessoas com fibromialgia. Outro projeto de autoria do presidente da CCJ, com aprovação favorável, foi o que cria o selo Escola Amiga da Inclusão. A proposta tem o objetivo de incentivar as unidades públicas de ensino do estado a garantirem a acessibilidade da comunidade como um todo e consolidarem um sistema educacional inclusivo. É o reconhecimento de iniciativas, de instituições que façam o trabalho de inclusão, que recebam com boas práticas as pessoas com deficiência. Então, na mesma linha da gente tornar o estado do Rio de Janeiro cada vez mais um estado menos hostil e mais aberto, mais inclusivo para as pessoas com deficiência, reconhecendo as boas práticas, nesse caso especial, através de um selo criado por esse projeto de lei, aprovado também por unanimidade aqui na CCJ e que segue para plenário. Eu tenho a mais absoluta convicção que também será convertido em lei. Ainda nessa linha da inclusão, o projeto do deputado Fred Pacheco, que cria a Semana Estadual das Mães e Pais Atípicos no calendário estadual, também foi aprovado por unanimidade pela CCJ. Muitas vezes a sociedade não observa e dá importância aos pais. A gente cuida muito da pessoa com deficiência, mas não percebe que o pai tem uma dificuldade enorme também em vivenciar toda essa realidade. Então, quando a gente coloca luz nessa questão, quando a gente coloca uma semana para pensar sobre o assunto, a gente também dá importância para os pais que vivem uma luta cotidiana. Então é importante, por isso foi por isso a importância de se ter de fato essa semana para os pais e para as mães. Outro projeto discutido pelos deputados é o que obriga as companhias aéreas nos aeroportos do estado a disponibilizarem funcionário para auxiliar os idosos, gestantes e pessoas com deficiência na retirada das suas bagagens no desembarque. O relator da proposta, deputado Fred Pacheco, explicou que modificou o texto para companhias aéreas a fim de torná-lo constitucional, já que a casa não poderia legislar sobre os aeroportos. A questão da competência que é importante, a gente não pode legislar sobre essa questão envolvendo os aeroportos, então a gente achou por bem fazer essa emenda, deixando as companhias aéreas com essa responsabilidade. Aí a gente consegue abranger todo o processo e consegue salvar o projeto. Foi excelente a iniciativa do deputado Thiago. A CCJ também aprovou o projeto da deputada Verônica Lima, que estabelece o programa de capacitação para profissionais da assistência básica de saúde e da assistência social, com o objetivo de promover o acompanhamento psicossocial às vítimas de crimes de racismo. A nossa ideia com esse PL é provocar o governo a capacitar de forma permanente para identificar essa violação que é tão importante, que é a violação do racismo, né? Que é um crime, é uma violação de direito e crime, e aí a gente dotar
a nossa rede, né, os nossos profissionais de capacidade de detectar esse tipo de crime de violação e acolher o usuário é algo muito importante, porque às vezes a pessoa dá entrada num CREAS que trata da violação de direitos e não tem um profissional que esteja efetivamente capacitado para identificar o que aconteceu e apontar os caminhos, né, para que esse acolhimento seja bem feito. Veja agora a nossa agenda das comissões. A CPI da violência cibernética contra as mulheres se reúne às 10 horas da manhã na sala 1808. A gente vai focar nas ações da Polícia Civil, ouvindo o delegado Plabo Sartori, que é o delegado responsável pela Delegacia de Crimes de Informática, ouvindo a doutora Bárbara Lomba, que como titular de Delegacia de Mulheres teve vários casos dos crimes típicos da violência cibernética, e ouvindo 2 peritos criminais que são os responsáveis no Instituto de Criminalística Carlos Zebra pelas perícias que estão diretamente ligadas à imagem e à voz, que são as perícias relativas ao material que é direcionado nas redes sociais. Já a CPI do reconhecimento fotográfico nas delegacias vai se reunir à 13h, também na sala 1808. A gente vai fazer a CPI uma oitiva importante, trazendo a defensora pública, deixa eu colar aqui o nome dela, Lúcia Helena Silva Barros de Oliveira, que é uma especialista na defensoria sobre essa área criminal, e ela vai apresentar vários dados em que situações com reconhecimento fotográfico trouxe prejuízos na defesa das pessoas que é hipossuficiente, ou seja, dependem da defensoria pública para ter uma defesa. Então, nesse sentido, é fundamental essa pesquisa da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro para que a gente possa ter um retrato fiel da dificuldade hoje com reconhecimento fotográfico, sem fazer o trocadilho, claro. O Rio de Janeiro pode ganhar um serviço móvel para facilitar a emissão de documentos. O projeto foi aprovado nesta quarta pelo plenário. Acompanhe agora como foram as votações. Nesta quarta-feira, os parlamentares iniciaram a sessão analisando um projeto de lei complementar que acrescenta ao artigo 5º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado a possibilidade de se estabelecer um prazo prescricional de 5 anos às ações punitivas aplicadas pelo órgão, que analisam infrações à legislação. Segundo o texto, os processos paralisados por mais de 3 anos, pendentes de julgamento ou despacho, também devem ir a arquivo. A proposta apresentada pelo deputado André Correia foi aprovada em discussão única e segue para análise do governador. O governo do estado pode ser autorizado a criar um serviço móvel junto à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos para a emissão gratuita de documentos, como carteira de habilitação, RG, carteira de trabalho, CPF e registro de casamento para pessoas carentes. A proposta, assinada pelos deputados Brazão, Tia Ju, Dionísio Lins, Yuri, Marina do MST, Marta Rocha e Andrezinho Siciliano, foi aprovada e segue para análise do governador. Quando a gente consegue ter um serviço móvel no campo da assistência social, é a garantia que os bairros da periferia da capital e as cidades do interior vão poder também ter esse atendimento, que vão desde tiragem de documento para quem é hipossuficiente, não tem o recurso para poder ter uma nova via ou ter acesso a alguma documentação necessária, mas também serve para a inclusão em políticas do SUAS. Ter isso na Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos é a garantia de poder atualizar os cadastros para programas sociais, é a garantia de, por exemplo, você ter o BPC para aquela família com uma criança deficiente que até hoje não sabia que tinha esse direito. Então você aproxima o SUAS, a assistência social e todo o serviço do cidadão no território. Então estou muito feliz desse projeto em coautoria com tantos deputados e tenho certeza que vai sair do papel. Shoppings, centros comerciais, cinemas, teatros, hotéis e demais estabelecimentos fechados com grande circulação de pessoas podem ser obrigados a adotar medidas de segurança para orientar frequentadores em eventuais situações de emergência, como chuvas, alagamentos e até incêndios. Alertas e avisos sonoros, contato permanente entre os estabelecimentos e os órgãos de controle estaduais e até avisos em língua estrangeira, no caso de hotéis e pontos turísticos, são algumas das medidas previstas no projeto apresentado pelo deputado Carlos Macedo, que recebeu uma emenda e retorna para análise das comissões. Já o deputado Rodrigo Bacelar apresentou proposta que cria o programa Prata da Casa.
Esse projeto tem como objetivo fomentar a participação de artistas do Estado do Rio em eventos musicais que recebem financiamento ou ajuda do poder público. Os eventos devem dar oportunidade, durante a abertura dos espetáculos, para a apresentação de grupos, bandas, músicos e cantores que residam no Estado. O projeto recebeu 7 emendas e retorna às comissões. Escolas da rede pública estadual podem passar a ter uma programação de férias durante os meses de janeiro e julho. A deputada Tia Ju quer instituir o programa Escola Bíblica de Férias como parte integrante do calendário oficial de atividades da Secretaria de Educação. O programa seria composto por atividades educacionais, palestras e exposições de materiais de ensino religioso e lazer, visando a integração social de crianças e adolescentes. O texto recebeu 16 emendas e retorna para análise das comissões. Não é nada impositivo, é um programa para os pais que são simpatizantes e adeptos à Bíblia, que é um livro lido mundialmente por todos e muitas religiões utilizam, e não tem cunho religioso. Na verdade, volto a dizer, é contar histórias bíblicas para as crianças, trazendo respeito aos pais, principalmente, e a principal mensagem do Evangelho de Jesus, que é o amor incondicional a todos, né? Ele sempre esteve ali próximo da população mais marginalizada na época que ele esteve aqui, eram os ladrões, as prostitutas, as viúvas, os pobres, os necessitados, e essa mensagem que a Escola Bíblica de Férias pretende, com esse programa, levar para as nossas crianças, diga-se de passagem, com o amor ao próximo, o respeito mútuo e aos bons costumes. E o respeito aos pais está faltando muito na nossa sociedade. Esse é o objetivo da Escola Bíblica de Férias. Já a deputada Índia Armelau quer criar um programa de modalidades paradesportivas especializadas para crianças e adolescentes com deficiência. O programa, denominado de Espécie Ativo, pretende capacitar profissionais de educação física para trabalharem na inclusão de pessoas com deficiência através da prática esportiva, promovendo benefícios como o aumento da força muscular, da resistência física e da coordenação motora, e ajudando na redução de riscos de doenças do coração, diabetes e hipertensão arterial. Além de convênios com municípios fluminenses, o programa poderá ser implementado por meio de contrato com empresas privadas. O texto, que havia recebido 10 emendas, foi aprovado e retorna para mais uma discussão em plenário. A gente pensou o seguinte: vamos tentar fazer um convênio, alguma coisa legal, para que as academias possam ceder a estrutura e ter o professor arcado pelo Estado. Então, ou seja, não tem obra, não tem licitação de aparelho, não tem nada. Eu sei que eu vou incomodar muita gente com isso. A gente está na política, eu tenho que falar a verdade, mas eu acho que a nossa família PCD, os autistas, esse grupo que é carente, precisa disso para ontem. A gente recebe muita gente aqui que não tem nem um colégio que possa ir, aí o autista geralmente fica obeso, aí pega a saúde, aí tem o cara da síndrome de Down, o cadeirante. Então a nossa ideia é conseguir abraçar. E o deputado Anderson Moraes apresentou proposta para facilitar a realização de provas de concurso público aos candidatos que concorrem aos cargos oferecidos pela administração pública do Estado. O parlamentar quer que os órgãos responsáveis pelos editais e pela organização desses concursos passem a considerar e encaminhar os candidatos para realizarem as provas em locais mais próximos às suas residências. A proposta recebeu 4 emendas e retorna às comissões. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.